Dois jogadores do time titular podem deixar o Internacional no final desta temporada. Eu estou falando do zagueiro Vitão e também de Maurício. A proposta da Europa por Vitão, o medo do Inter de perder o jogador e ainda a chegada de André Curi a Porto Alegre. O que ele vem fazer no Internacional? Eu te conto a partir de agora aqui no nosso conteúdo. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro vídeo, gurizada! Gente, vamos lá. Vitão, 22 anos, um jogador que vocês já conhecem, um baita do jogador, fez uma temporada 2022 espetacular com a camisa do Internacional, deixou um pouco a desejar nessa temporada 2023, mas é um jogador que tem um grande nível, surgiu no Palmeiras, foi pro Shakhtar, depois acabou chegando ao Internacional em abril de 22 por conta daquela normativa da FIFA, por conta da situação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E de lá para cá, esse jogador já teve duas vezes o seu contrato de empréstimo renovado com o Internacional por conta dessa normativa. Acontece que esse contrato de empréstimo do Vitão com o Internacional vence em junho do próximo ano, em junho de 2024. Também é em junho de 2024 que vence o contrato de Vitão com o Shakhtar. Ou seja, a partir do final destes dois contratos, Vitão fica livre no mercado e já poderia inclusive assinar um pré-contrato a partir da abertura desta próxima janela agora de janeiro. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, gurizada? Porque o Inter está tentando, por óbvio, fazer um pré-contrato com o Vitão e manter o jogador com um contrato fixo a partir do final desses dois contratos que estão em vigência agora, porque o Vitão pode fazer um pré-contrato, como eu já disse para vocês. Acontece que o empresário do Vitão está analisando o mercado e esperando chegar propostas. E estas propostas vão começar a chegar. Isso porque o Valência da Espanha voltou a sondar a situação do jogador. E eu digo voltou porque o Valência já teve, aliás, um forte interesse pelo Vitão no final do ano passado, quando ele estava vencendo seu contrato de empréstimo com o Internacional, mas o Vitão resolveu permanecer no Colorado. E agora o Inter tem o Valência como um grande concorrente, assim como outros clubes da Europa que também estão sondando a situação do Vitão para a próxima temporada, mas dessa vez não por empréstimo, e sim por um contrato fixo com o jogador, porque ele já pode assinar este pré-contrato. Bom, vocês vão me dizer assim, tá, Diogo, mas o Vitão ele pode assinar um pré-contrato, então, por óbvio, o Internacional não pagaria nada para ninguém a não ser para o próprio jogador. Afinal de contas, não existe multa. Pois é, mas existe uma coisa chamada luvas. E quando o jogador ele detém o seu próprio passe, ele vende esse passe por quanto ele quer ao clube que quer contratá-lo. No caso do Vitão, o staff do jogador deixou bem claro que o valor é 5 milhões de euros. Isso daria na casa de 25 milhões de reais. Esse seria o valor do Vitão neste momento que o staff do jogador está negociando com qualquer outra equipe que queira levar o Vitão. O Internacional, podendo contratar o Vitão, o que ele pode fazer? Geralmente os clubes fazem assim, eles diluem este valor das luvas nos contratos por salário. Ou seja, o Vitão faz um contrato, está alto aqui, tá? 5 anos com o Internacional, e aí divide esses 5 milhões e aumenta o salário dele um pouco a mais durante esses 5 anos de contrato. Geralmente é assim que se faz. Então o Inter está tentando fazer um pré-contrato e assinar com o Vitão fixo a partir de junho de 2024, só que começa a ter concorrentes fortes da Europa e o Valência é um deles. Beleza, gurizada? Vamos avançando então aqui, porque o André Curi chega a Porto Alegre na próxima semana, ele já vem confirmando isso há algum tempo, e ele vai vir para renovar o contrato de Alan Patrick, o jogador que tem um contrato até 2025, deve renovar por mais 2 anos, então fica o seu contrato até 2027. Diogo, por que o Alan Patrick vai renovar? Gente, o Alan Patrick ele tem uma multa de contrato muito baixa, é considerada muito baixa essa multa. Então o Inter pretende renovar com o Alan Patrick justamente para aumentar essa multa, por óbvio, dar uma valorização salarial para o jogador que vem sendo o maestro do Internacional nesse ano de 2023. Então é um jogador muito importante e o Inter quer dar essa valorização ao Alan Patrick. Mas não é só por isso que o André Curi vem.
O André Cury também vem para acertar a compra, o Internacional vai acertar a compra no caso do Rômulo. O Rômulo está emprestado junto do Internacional pelo Atlético. O Atlético colocou em seu contrato o valor de 3 milhões e 600 mil reais, caso o Inter quisesse comprar o jogador no final do empréstimo, e o Inter vai fazer esse movimento e o Rômulo deve permanecer no Internacional agora por um contrato fixo contratado pelo Colorado. Beleza? Gurizada, lembrando que hoje à noite tem um jogo super importante, importa muito ao Internacional, Fortaleza e Cruzeiro. Cruzeiro é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, está com 37 pontos, vencendo vai a 40, fica ali como um dos balizadores, e o Internacional tem 43, então o Inter começa a analisar essa questão aí do Z4, esse jogo super importante, uma partida atrasada. Gurizada, pra gente encerrar, outro jogador que pode estar deixando o Internacional aí no final dessa temporada, no início da janela de transferências, é o Maurício. O Maurício ele recebeu 3 propostas de mercados diferentes. Essas propostas foram confirmadas pelo staff do jogador. Segundo ele, existem equipes da Europa, do México e também dos Estados Unidos, da famosa MLS. Esses clubes apresentaram propostas ao staff do jogador. Os nomes desses clubes são mantidos em sigilo. Essas propostas ainda não chegaram ao Internacional. E eu lembro vocês que o Internacional quer permanecer com o Maurício, pretende permanecer com o jogador na próxima temporada. Existia, na verdade, essa pretensão do Internacional fazer caixa com a venda do Maurício, assim como foi feito com a venda do Johnny, mas como o Inter conseguiu esse dinheiro da Liga Forte Futebol, esses 109 milhões que já estão nos caixas do Internacional, esta necessidade, esta urgência acabou sendo deixada um pouco de lado. Então o Maurício não tem essa primeira, vamos dizer assim, essa urgência de vender, se livrar do jogador, não. Ele pode permanecer mais um tempo, quem sabe até o meio da próxima temporada, ou dependendo de como vai ser a campanha do Internacional, daqui a pouco fica até o final. Enfim, ele tem contrato com o Inter até 2027, a multa dele gira em torno de 60 milhões de euros. Lembrando que o Internacional detém 50% do passe do jogador e os outros 50% são divididos nos 2 clubes que ele passou, no caso o Desportivo Brasil e o Cruzeiro, e ainda tem uma parte que pertence ao próprio atleta. Beleza, gurizada? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, um grande abraço e até a próxima. Bom final de semana, gurizada. Tchau!